Olá, seja muito bem-vindo ao Matemarketing dessa semana. Nessa semana eu vou responder as 5 dúvidas sobre tráfego, tá? Sobre tráfego. Sabe bem o que é tráfego? Vamos lá, vamos esclarecer um pouquinho sobre o tema dessa semana. Todo o esforço de marketing que faz com que as pessoas que não te conhecem ainda vejam o teu conteúdo e tomem algum tipo de ação é um esforço de tráfego, tá? Imagina que vocês têm uma loja, né, num shopping, e o que nós chamaríamos de tráfego de uma loja seria a quantidade de pessoas que passa na frente da loja, né? Então as pessoas podem parar, entrar na loja, elas podem só parar, olhar a vitrine e seguir andando, né? Ou elas podem passar reto e nem prestar atenção na tua loja, porque elas viram uma loja mais interessante do outro lado do corredor. É exatamente isso que acontece com nossos perfis do Instagram, com o nosso perfil do LinkedIn, com as nossas publicações no Facebook, com os podcasts que a gente coloca no ar e com os vídeos que a gente coloca no YouTube, por exemplo. Tem outras ofertas de informação, seja de conteúdo, seja de anúncio mesmo de produto ou serviço, que às vezes são mais interessantes do que a nossa, o que faz com que nós sejamos selecionados e excluídos, né? Então, a lógica do tráfego é que a gente consiga mostrar, entender como mostrar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possível e fazer com que essas pessoas se aproximem mais da nossa empresa, do nosso negócio, tá? A gente pode chamar, antigamente a gente falava somente isso em publicidade online, a gente chamava isso de anúncios, mas hoje vocês vão entender que tráfego vai um pouquinho além disso. É a seguinte, eu fiz a primeira pergunta que é a seguinte, qual que é o indicador vital para um resultado de um anúncio? Então, anúncios, né, publicidade paga, é das fontes de tráfego, uma das fontes de tração. Qual que é o resultado principal? Eu dei 4 opções, tá? Aqui o que interessa não são as opções, interessa a resposta certa, tá? Eu falei sobre potenciais clientes, faturamento ou contatos, né? 2/3 erraram essa questão, tá? Então eu vou esclarecer aqui o que seria a resposta certa. Qual que é o indicador que é vital? A palavra-chave aqui certa é vital. O que é mais importante quando a gente está fazendo um anúncio, tá? Anúncio, eu sempre oriento os clientes da Oversize que façam anúncios com um objetivo claro. E esse objetivo deve ser o de adquirir contatos, tá? Adquirir lista, mailing. Porque se tu faz um anúncio focado na venda, na conversão final, ou seja, tu expõe um anúncio e diz assim, compre a minha mentoria, compre a minha consultoria. E tu joga a pessoa para uma página de vendas, onde ela tem que apertar um botão e comprar, a probabilidade dela efetuar essa compra, dependendo do ticket médio do valor, quanto maior o valor for esse produto, menor a probabilidade, porque muitas vezes esse anúncio está impactando pessoas que não te conhecem ainda. Então, para a pessoa fazer a jornada do eu não conheço o Cris, eu quero contratar ele para trabalhar no meu negócio, existe um tempo, existe informação, existe conhecimento que tem que ser trocado, né? E aí, quando a gente leva a pessoa direto para a venda, às vezes esse negócio não funciona. Por isso que eu sempre sugiro que a gente faça o anúncio do conteúdo. E esse conteúdo ofereça mais conteúdo. E conteúdo de alto valor, muito valioso. Esse conteúdo valioso é o que a gente chama de isca. A gente já falou sobre as iscas aqui. Então, o resultado desse trabalho seria conseguir contatos coletados através da isca. Então, esse é o principal indicador de anúncio. Tu pode medir impacto, tu pode medir quanto foi gasto, tu pode medir quantos cliques, tu pode medir até os dados demográficos, né? As plataformas como o LinkedIn Ads, o Facebook Ads, que é onde está dentro do Instagram também, o próprio Google Ads, eles dão essas informações. Onde a pessoa está, qual a idade dela, quantos por cento são homens, quantos por cento são mulheres. Todos esses são indicadores de eficiência.
eles nos ajudam a entender o que está acontecendo com a campanha, tá? Mas o mais importante é o indicador de eficácia, que é o indicador de resultado, que é o número de contatos que a gente consegue captar, certo? Então a lição aqui é: invista em captar mais contatos. Se tu não está rodando nenhum anúncio, quer fazer o teu primeiro, faz um anúncio focado em captar leads, ok? Lead, contato é a mesma coisa, tá? Próxima pergunta. Indicadores de eficiência de campanha de anúncios. Aqui o pessoal foi muito bem. Justamente eu já acabei de falar. Número de visualizações, o impacto, número de cliques ou número de visitas na sua página ou link de destino. Por exemplo, se tu faz um link, um anúncio e bota um link do teu WhatsApp, lá ele tem api.whatsapp, não sei o que, o teu número, a mensagem, aquela coisa toda, tá? É um link enorme. Tu pega esse link, encurta ele num Bitly ou em alguma outra ferramenta de encurtador, e no Bitly, ou Bitly, como gosta de falar, tu vai conseguir saber quantas pessoas clicaram. Então aqui é um indicador de eficiência. A pessoa clicar não significa que ela vai falar contigo, não significa que ela vai dar os dados dela, mas eu consigo saber que daqui a pouco de 800 cliques eu consegui 200 contatos. Então eu estou tendo 25% de conversão, tá? Nessa etapa aí do funil. Então são indicadores de eficiência, sim, indicadores que devem ser medidos, mas não é um indicador vital, por isso que a resposta à pergunta anterior, em alguns casos, para 2/3 aí dos alunos que responderam, estava errada, tá? Terceira das 5 perguntas. CPL. As plataformas usam esse indicador, CPL, para quê? O que é o CPL, tá? CPL é uma sigla que diz custo por lead, tá? Custo por lead, CPL. É o custo por contato adquirido, custo por cadastro preenchido, custo por e-mail dado para a tua ferramenta de captação de leads, certo? Então, ele é o custo que tu paga para poder adquirir um novo contato. Ele é medido em reais ou dólares, dependendo se tu faz anúncio na plataforma do LinkedIn, tá? Mas vamos calcular aqui tudo em reais. Ou seja, se tu investe R$100 e tu adquire 10 contatos, ou seja, 10 leads, tá? Contato e lead é a mesma coisa, tu tá gastando R$10 para conseguir cada um desses 10 contatos, porque tu investiu 100, certo? Ou seja, se tu gastou R$100 e tu conseguiu 10 contatos, tu consegue com R$10 cada contato. Então o teu CPL é de R$10, tá? É um CPL bom, um CPL ruim? Depende muito do mercado, depende muito de várias coisas. Existem campanhas que conseguem leads a 30, 40 centavos. Tem campanhas que às vezes o custo do lead é muito mais alto, 40, 50, R$60. Tudo vai depender de como é que tu tá ajustando lá as engrenagens da tua campanha. A copy, o criativo, a promessa, o target e assim por diante, tá? Mas o objetivo é esse. O CPL, ele não mede a aquisição de cliente, nem custo de marketing, nem resultado de campanha de marketing. Ele é um custo por lead. É para tu olhar só quanto que tu tá pagando por lead para conseguir saber. Porque isso é legal porque tu pode ter uma projeção, né? Se tu investe R$100 e tu consegue a cada R$10 um lead, se a tua meta é conseguir 200 leads, vezes R$10, tu sabe que tu tem que investir R$2.000 para ter isso. Se as coisas vão se projetar de uma forma aritmética, o que a gente sabe que não é assim que o mercado funciona, né? Porque tem o tempo, tem o custo, né? De cada dia muda, né? Dos cliques e tal. Tudo isso vai influenciar a concorrência entrando. Quanto mais tempo teu anúncio rodar, mais comentários vai gerar, mais prova social, então teu custo por lead vai caindo. Então tudo isso influencia. Mas se tu quiser fazer uma projeção assim simples, tu consegue fazer a partir daí. Assessoria de imprensa. Uma boa pergunta aqui. É uma fonte de tráfego, é uma fonte de tração? A assessoria de imprensa é a arte de construir relacionamento com vários jornalistas, escritores, blogueiros, gestores de grandes portais com grande acesso, essas pessoas têm audiência, né? E tu pode propor para essas pessoas
a tua história, a história da tua empresa como pauta, como uma sugestão de matéria a ser escrita, né? Então, o que acontece quando isso tudo funciona? Um jornal, um veículo vai lá e vai postar uma matéria, uma entrevista contigo, uma notinha dentro do jornal, ou uma entrevista para uma rádio, alguma coisa assim vai acontecer, TV, enfim, tá? O que é legal é que isso faz com que mais pessoas te conheçam, mais pessoas tenham acesso a ti. Então, é sim uma fonte de tráfego. Porque se tu consegue que mais pessoas tenham acesso, talvez isso, uma matéria, sei lá, que façam contigo no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, pode fazer com que muita gente procure o teu nome no Google, procure o nome da tua empresa e consiga achar e acessar o teu site, né? Consiga te achar lá, consiga acessar outras coisas do que tu faz, de como é que tu trabalha. E isso pode impulsionar, pode aumentar o número de pessoas no teu funil de vendas e fazer com que tu tenha mais leads, mais contatos, mais orçamentos, mais potenciais clientes e mais clientes lá no final das contas, tá? Então, pensando aqui somente sobre a ótica de marketing, sim, sem falar do reconhecimento, da visibilidade que tudo isso traz, né? Da credibilidade também, que a associação a um grande veículo te entrevistando traz, tá? Mas isso, obviamente, é uma fonte de tráfego, sim, porque a gente está usando outra fonte. Em vez de usar a publicidade paga, eu estou usando a assessoria de imprensa. Tu paga o assessor de imprensa, o assessor de imprensa tenta te apresentar, te colocar dentro desses veículos, e isso tu não paga para estar lá, né? Até pode pagar, isso é outra história, e aí não deixa de ser um tipo de anúncio, um tipo de publicidade paga. Mas às vezes isso é gratuito, né? Isso é espontâneo, como a gente chama, mídia espontânea, tá? Por último, nossa quinta pergunta aqui é sobre CAC, tá? O que é o CAC? E essa muita gente não é realmente um termo muito conhecido fora do marketing, mas é um termo importantíssimo que a gente tem que ter na ponta da língua, né? O que é o CAC? O CAC é o custo de aquisição de cliente. É quanto tu gasta de esforço de marketing. Então tu tem lá todo o investimento que tu faz, né? Vocês podem jogar no Google aí, tem métricas de como fazer esse CAC, tá? Diferentes. Então eu não vou entrar no detalhamento porque tem metodologias diferentes de construir CAC, mas o importante é que lá tu vai ter um resultado. Então vamos supor que se o teu custo por lead nesse exemplo ali era R$10, vamos supor que a cada 20 leads, um vira cliente, tá? No teu funil, né? No teu processo aí de marketing, a cada 20 leads, um deles se torna cliente da tua empresa. Então, se o teu custo por lead é de R$10, tá? Para tu ter um cliente, tu tem que conseguir 20 leads, logo R$200 traz um cliente para tua empresa. Então, nesse cálculo aqui simples, o nosso CAC seria de R$200. Significa que se eu boto R$200 aqui no marketing, sai um cliente, né? Um novo cliente para a tua empresa. Então, isso significa que se tu investir, sei lá, R$2.000, pegando aquele exemplo ali de verba, né? R$2.000, tu provavelmente, se dentro desse processo aqui, se esses indicadores estiverem funcionando, como aqui eu dei no exemplo, R$2.000 traria 10... Opa, me perdi. 200, isso, 10 novos clientes para tua empresa. Aí esse ticket médio, vamos supor, o ticket médio é de R$5.000 para o teu negócio, 10 novos clientes pagariam R$50.000. Ou seja, tu está investindo 2 e está trazendo R$50.000 de retorno. É o melhor negócio do mundo, gente. É muito melhor que Bitcoin, é muito melhor que Tesouro Direto, é muito melhor que qualquer outra coisa. Investir no empreendedorismo. Claro que eu tô brincando, tá? Não tô só fazendo aqui uma analogia, mas que basicamente é um cálculo que a gente consegue usar para calcular o ROI, que é o retorno de investimento em marketing, tá? Espero que tenha sido esclarecedor o Matemarketing dessa semana. O tema era sobre essas 5 questões. Se tu tiveres mais perguntas, por favor, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até mais, boa semana para vocês.